quero do meu time em campo? Vocês têm ideia de qual é o mínimo que eu quero do meu time em campo? É o comportamento de ontem, no segundo tempo do Fluminense. Esse sim foi um comportamento de um time que sai vaiado no intervalo do primeiro tempo, depois de um primeiro tempo desastroso, e sai aplaudido ao final do segundo tempo pela entrega, desempenho, determinação, vontade e raça, né? E não ganhou o jogo, hein? Então, assim, o mínimo que eu quero do meu time em campo é isso. Como o mínimo que eu quero do meu time em campo é a organização, é o desempenho, né? É a intensidade com que esse time conquistou a Copa do Brasil. É o mínimo que eu quero do meu time em campo. Menos que isso eu não quero mais. Menos que isso eu não aceito mais, né? Pode ter gente que está falando aí, está fazendo tempestade em copo d'água, que não pode falar à vontade. Cada um pensa o que quer, não é? Eu estou falando exatamente aquilo que eu sinto. Eu não admito um comportamento vestindo a camisa do São Paulo, e vocês sabem disso. Independente de ter sido campeão de Copa do Brasil ou não. Como foi aquele comportamento que a gente viu em Goiânia aí no meio da semana. Eu não admito isso. Com o agravante de ter ficado aí, né, 10 dias treinando para apresentar aquela merda de futebol que foi apresentada. Tá certo? Então que fique muito claro para os jogadores que a nossa alegria, satisfação, prazer, felicidade pela conquista da Copa do Brasil não encobre a mediocridade que foi no jogo contra o Goiás. Rony Altieri, São Paulo, raiz na área, botando pingo no i. Pingo no i. Ah, mas agora você já não está mais feliz porque ganhou a Copa do Brasil? Mas é claro que eu tô. Eu acho que a grande, pelo menos, tentativa de sabedoria nossa, de todos nós, é saber dividir muito bem as coisas. E esse é o grande papel que tem o torcedor no futebol, né? Então vamos saber dividir. Não é a vitória na Copa do Brasil que vai me encantar. Eu vou ficar hipnotizado pro resto da minha vida, batendo palma, entendeu? Independente do que esses caras entregarem. Não é assim que funciona, pelo menos para mim. Tem gente aí que vai delirar, que vai tá. Por que eu tô dando esse tom dramático à situação que vive o São Paulo? Olha na tabela. Se quando você olha na tabela, para você não incomoda, para você tá tudo tranquilo, tá tudo em paz. Quando você olha naquela tábua de classificação, você fala, isso aqui nós vamos tirar de letra. Se você tem essa confiança, aí uma coisa é um sentimento seu. Pergunta para mim como eu me sinto. Pergunta para mim como eu me sinto quando meu time não vai bem e os outros que estão ali embaixo, felizmente ontem, o Cruzeiro tropeçou, o Santos tropeçou, o Curica tropeçou, né? Felizmente ontem isso aconteceu. Pergunta como eu me sinto quando eu vejo São Paulo ali batendo na porta do Z4. Até porque 5 pontos, faltando 11 rodadas, não é absolutamente nada. E a tal pontuação para chegar à margem lá como se diz, do salvo-conduto de cair, para depois também comemorar time grande não cai, que é o que muita gente faz ainda, você fala, cara, não tem como não ficar preocupado, não tem como não ficar em estado de alerta. Sim, tenho certeza que o Dorival, depois de ter assistido, né, e não só assistido porque ele é o treinador do time, o comportamento dos jogadores contra o Goiás, meu irmão, deve estar apertando parafuso aí todos esses dias. Vai apertar parafuso hoje o dia inteiro e vai apertar parafuso durante o dia do sábado, até chegar ao final da tarde o jogo contra o Grêmio. Não existe outra coisa a fazer que não seja a vitória do São Paulo. Ponto. Ah, não, Rony, mas se ganhar um... Não, para tudo. Que se ganhar um ponto? Que se ganhar um ponto dentro de casa contra o Grêmio que tá apanhando de todo mundo? Essa é a nossa preocupação, né? Esse é o nosso medo com essa versão aí, desfibrilador que o São Paulo tem, né? Então o cara tá lá infartando, lá o outro time tá lá infartando, eu não sei quantas rodadas. Chega o São Paulo, ó desfibrilador.
para dar vida pro adversário. A avó do futebol brasileiro, que é coisa mais legal que a avó. A avó deixa tudo, com a avó pode tudo. Então, gente, é um momento de extremo cuidado, porque qualquer tropeção do São Paulo, não só, eu estou falando não só com relação à tabela, eu estou falando, gente, com relação aos jogos que tem pela frente. Quando eu falo tabela, eu estou falando da classificação, tá? Então, assim, a preocupação também com os jogos que nós temos pela frente. Essa é a grande questão, né? Então, cada vez que passa uma rodada, encurta a nossa possibilidade de se safar dali, certo? Então, como pode o mesmo time que conquistou a Copa do Brasil jogando, não de uma maneira brilhante, mas intensa como a gente queria, ter um comportamento pífio que teve nessa última rodada? Lembrando também que o problema do São Paulo não é apenas fora de casa não, meus irmãos. Não é apenas fora de casa não. Se você vê a última grande apresentação do São Paulo dentro de casa, foi os 4-1 no Santos. Eu estou falando de brasileiro. Ah, mas ganhou do Curitiba, ganhou com o chapéu na mão. Ah, mas ganhou do Corinthians, ganhou com o chapéu na mão. O resto, o São Paulo não ganhou. Dentro de casa, o São Paulo apanhou do Atlético Mineiro, empatou com o Bahia. Certo? Então, assim, nós não podemos acreditar ou entender que é normal o que está acontecendo. Não podemos normalizar essa coisa bizarra que a gente assistiu. Certo? Que os jogadores fiquem atentos, que Dorival acorde esse monte de guerreiro morto aí que está dormindo, para definitivamente o São Paulo parar de brincar com esse flerte aí com o Z4 e sair daí o mais rápido possível. Porque se entrar no atoleiro, eu vou falar para vocês, se preparem. Legal, gente? É isso daí. Continuamos, seguimos falando do São Paulo, nossa instituição maravilhosa. Ah, mas Rony, mas o Palmeiras também não ganha. Ah, mas o Corinthians também não ganha. O Santos também não ganha. Bochechinha, problema de cada um, meu irmão. Problema deles, meu velho. Cada um que se vire com a sua, né? Com a sua desgraça. Eu tô preocupado com a minha. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área. Grande abraço e grande sexta para todos.